Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho aí e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 5, versículos 12, depois pula para o 15, vai até o 17, 17 a 19 e a segunda parte do 20, 21. Continua, carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e a superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então perceba que aqui São Paulo faz um paralelo a todo instante de Adão com Jesus. A morte é a paga do pecado. A morte é a consequência natural daquele ato de desobediência cometido por Adão. E aí a gente faz um paralelo com dois gritos que houveram no céu. O de Lúcifer, que diz, não servirei. Quer ser como Deus. E decai. E esse grito é tão poderoso de rebeldia, de desobediência, que decai junto com ele 1/3 dos anjos. E por que eu estou fazendo referência a Lúcifer, que era um anjo de luz, a origem do mal, né? Por causa do ato da desobediência.
É por meio do ato da desobediência de Adão que o mal entra no mundo. Aliás, é por causa do ato de desobediência de Adão que a morte entra, né? Digamos assim, entra na humanidade. E é por causa da obediência, do grito que foi dado no céu, do segundo grito de Jesus que diz, eu servirei. Sendo Deus, não olha a sua condição divina e diz, eu servirei. Se abaixa a condição humana, se encarna, abraça todos os nossos padecimentos, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Para quê? Para justificar a nossa eternidade no céu, junto a Deus. Mas aqui, São Paulo faz um paralelo por mais de 3 vezes durante esse trecho da leitura das Sagradas Escrituras. Para enfatizar que todo ato de desobediência tem uma consequência natural, assim como todo o ato de obediência. O que a humanidade perde por causa da desobediência de Adão, e aí a desobediência de Adão é a minha desobediência, é a tua desobediência. A humanidade ganha com a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim. Então, essa primeira leitura ela é autoexplicativa, mas o versículo 17 é a síntese. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de Jesus, os que recebem o dom gratuito, o dom superabundante da justiça. Então, é uma mensagem de esperança. Sim, somos pecadores. Sim, o salário dos nossos pecados, dos nossos contínuos atos de desobediência, é a morte. Contudo, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, nos concede gratuitamente a graça da remissão dos nossos pecados, da salvação das nossas almas. E aí eu me lembro de uma frase do Papa Bento XVI, do saudoso Papa Bento XVI, que diz: contra toda potência do mal, vence a onipotência do bem. Que nos recorda de outra frase muito conhecida: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, perceba como é importante, primeiro, nos reconhecermos pecadores. Sim, identificar os nossos pecados, identificar as nossas desobediências, aquilo que o Senhor quer de nós. Mas segundo, como é que eu posso falar? Não ter medo de superar a cada um dos nossos pecados por meio da graça de Deus. É uma mensagem de esperança, porque contra toda potência do mal vence a onipotência do bem. Jesus vence a morte. A morte já não tem mais a força que tinha por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para cada um de nós. É preciso pedirmos ao Espírito Santo a graça de vencer os nossos pecados,
Porque já fomos justificados, mas a gente não pode se escorar numa realidade de ficarmos inertes, estáticos. Ah, o Senhor morreu por mim, a salvação já me foi dada e eu não preciso fazer nada. Não, não é isso. Não se trata disso. Muito pelo contrário. A graça da salvação já me foi dada. O que é que eu preciso fazer? Tomar posse dessa graça. E pedir ao Espírito Santo que venha vencer o mal que há em mim todos os dias, diariamente. E a cada dia um pouco mais. Para que cada dia mais a minha vida seja configurada à graça de Deus e não ao pecado. Para que a minha vida aponte para a vida e não para a morte. Para que o meu coração esteja repleto de vida e não de morte. Para que o meu coração seja dócil e obediente a Jesus. E não um coração desobediente, egoísta, que diz: não servirei, não abraçarei a vontade de Deus. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos 35 a 38. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está falando aqui e a gente precisa ser objetivo, para a gente não arrodear demais. Aqui no versículo 35, Nosso Senhor está falando da virtude da prontidão. Nós precisamos estar prontos para Jesus. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça. O Espírito Santo vem nos conceder a graça da prontidão, de estar pronto para Jesus. E como é que se materializa essa prontidão? Quando eu estou pronto para servir o outro. Quando eu estou pronto para servir a Jesus no próximo. No próximo que está próximo, que não está longe. Aonde está essa prontidão? Quando eu identifico que eu estou em pecado, eu corro para a confissão. Ah, eu vou me confessar semana que vem. Não, eu vou me confessar na primeira oportunidade que eu tiver de me confessar. De me reconciliar sacramentalmente e vou buscar a comunhão logo em seguida. É a virtude da prontidão. A virtude que nosso Senhor quer nos exortar e inflamar em nossos corações no Evangelho de hoje é a virtude da prontidão. E pega o versículo 37 e 38. É um alerta e uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos posse deste alerta e também da promessa de nosso Senhor. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Jesus está falando de quem aqui? De mim e de você. E aí ele faz uma promessa. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e os servirá. E aí retoma o alerta. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, porque não saberemos nem o dia e nem a hora, felizes serão se assim os encontrar. É a promessa. Tomemos posse deste alerta que hoje Jesus nos faz e desta promessa que o Senhor nos faz. O Senhor é justo e o justo vive pela fé. Peçamos ao Espírito Santo a graça da prontidão. Peçamos ao Espírito Santo para fazer crescer em nós a virtude da prontidão,
que não sejamos imprevidentes, que não sejamos desprevenidos, que não sejamos preguiçosos, mas que sejamos diligentes e estejamos prontos para aquilo que o Senhor quer de nós, em qualquer momento que o Senhor vier até nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.